Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas precisam de pastor, senão elas não conseguem se guiar. É preciso entender a importância de um pastor para conduzir o rebanho. É muito importante, repito, assim como para conduzir as ovelhas é importante o pastor, e sem o pastor o lobo vai comer, sem o pastor elas vão se perder, sem o pastor ela vai se colocar dentro, vai se enfiar num buraco, sem o pastor ela não chega no seu destino. Sem o pastor ela não está protegida. Assim também é o povo de Deus. O povo de Deus necessita de pastores. Em outras palavras, o povo de Deus precisa de bons padres. O povo de Deus precisa de bons sacerdotes, o povo de Deus precisa de bons bispos, o povo de Deus precisa de bons pastores, porque há uma grande multidão que na época de Jesus estava cansada e abatida. E aqui nos dias atuais nós podemos até aumentar essa lista. Há uma multidão que está cansada, há uma multidão que está abatida, há uma multidão que está depressiva, há uma multidão que está ansiosa, há uma multidão que está perdida no mundo, há uma multidão que já não busca mais a Deus, há uma multidão, meu Deus, eu posso acrescentar essa lista aqui, há uma multidão que está com medo, há uma multidão desnorteada. Há uma multidão que precisa de pastor. Como nunca nós precisamos de bons pastores. Ora, e o que se espera de um pastor? Que faça o que o seu mestre fez. Para que nós somos padres, minha gente? Para fazer o que o mestre fez. Nós que somos padres temos que tomar muito cuidado. Às vezes fazemos coisas que outro pode fazer. E o que a gente precisa fazer e só a gente pode fazer, a gente não faz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes o padre ele se dedica muito às suas obras, muito a coisas de organização, reuniões, e isso e aquilo, e aí nós vamos tratando a igreja como se ela fosse, ou seja, o padre muitas vezes lida com o seu serviço na igreja, com aquilo que ele precisa fazer e exercer, como se ele fosse de fato um grande administrador. Eu tenho que construir, eu tenho que administrar. Sim, isso faz parte, nós também fazemos isso.
Mas esse não é o principal. Não é para administrar somente, não é para construir somente que um padre foi constituído, não, porque isso até os leigos poderiam fazer. Construir, administrar. O que um padre é chamado a fazer? Está aqui, Jesus expulsava os demônios, um padre precisa expulsar os demônios. O que Jesus fazia? Percorria todas as cidades e povoados. O que um padre precisa fazer? Percorrer, ensinar o povo, pregar a palavra, ensinando em suas sinagogas. O padre é aquele que prega a palavra, o padre é aquele que ensina. É isso que o padre faz, expulsa demônios, prega, ensina, pregando o evangelho do reino. É para isso que um padre é constituído, para pregar o evangelho do reino. Isso que eu estou fazendo agora, é isso que um padre faz. Ele prega, ele fala da palavra. Isso, você não deve olhar para mim e falar, nossa, olha que lindo. Não, isso eu tenho que fazer, é minha obrigação. Pregar a palavra, ensinar. Pregar o evangelho do reino, curar todo tipo de doença e enfermidade. Deve curar as doenças do seu povo. As doenças da alma, as doenças do corpo. Ora, para isso um padre foi constituído. Mas quando o padre não faz, quando o pastor não faz, o que acontece? O povo padece. Então fica um povo sem pastor. E quantos estão sem pastores? E Jesus fala, a messe é muito grande, mas são muito poucos os trabalhadores. É como se Jesus estivesse dizendo, a messe é muito grande, mas são poucos os verdadeiros pastores. E o povo padece. E o povo, o que nós fazemos? Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. O que nós devemos fazer? Você aí está falando, é isso mesmo, Frei, cuidado, mas não é para você julgar. Deus não está falando para você julgar os pastores agora. Jesus está falando para você rezar. Para que Deus envie mais. Para que Deus levante mais verdadeiros pastores. Para aqueles que já são bons, continuem bons. E para que Deus levante mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.